aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe a Érica. Uau. Trabalha com reabilitação, é fisiatria, né? Isso, trabalho com reabilitação. Vai fazer 5 anos que eu trabalho com isso. Eu formei pela UPS e fiz a minha pós-graduação lá em São Paulo, no Instituto Bioéticos, que ele trabalha só essa parte de reabilitação mesmo, com fisiatria, fisioterapia e reabilitação animal. Uhum. Então a gente aprende tanto a parte de pequenos animais, cão, gato, quanto a parte de grandes, com cavalo. Então é mais amplo, né? Isso, é um curso bem amplo. Hoje eu trabalho mais com a parte de pequenos, né, com cão e gato, mas inicialmente eu trabalhava com cavalos, né, com cavalo de competição. Então agora que eu fui migrando mais para essa parte de pequenos. E o que te levou a escolher essa área? Justamente por não conseguir escolher, né, qual a área, qual a vertente que eu queria trabalhar, se era pequeno, se era grande, se era silvestres, então eu queria uma área que abrangesse todos eles. Então, na fisioterapia eu consegui encontrar isso e me orientar ali, né? Uhum. E foi quanto tempo o curso? Foi 2 anos 2 anos de pós-graduação, com teoria e prática. E aí a gente, ao longo do curso eu já fui trabalhando com isso. Eu também trabalhava com a Lídia, né, que ela também era da parte de reabilitação, então eu fui primeiro nessa parte de cavalos e ela foi montando uma clínica, então eu fui trabalhando com ela e depois eu fui trabalhando a domicílio. Então hoje eu trabalho a domicílio, eu pego mais a parte de paciente pós-cirúrgico, paciente idoso, cachorrinho com artrose, né? Então, é mais essa parte que eu trabalho. E o campo é bem amplo, né? Uhum. A gente tem aqui em Brasília, acho que já tem uma galera trabalhando. Tem tanto a parte de domicílio quanto tem algumas clínicas com hidroterapia, né? Uhum. Então, acho que hoje em Brasília tem umas 5 clínicas e mais uns 30 fisioterapeutas aí rodando, né? volante. E atualmente a gente tem uma aceitação melhor do que no início. Sim. O tutor também está mais disposto, né? Então, eles buscam tanto a fisioterapia quanto o adaptar da casa, né? Então, hoje o tutor está disposto a colocar um tapete para poder o cachorro não escorregar dentro de casa, colocar um bebedouro um pouco mais alto para poder o animal não ter que se esforçar, né? A coluna sustentar melhor para poder ele comer, beber água. Então, acho que a informação que chega para o tutor é melhor, né? Uhum. E eles... hoje é um ente da família, né? Então, ele consegue não ser só o cachorro que ficava do lado de fora, um cão de guarda, né? Eles estão mais dispostos a isso. E você acha que essa mudança na mentalidade fez também com que não só a especialização de reabilitação, ortopedia, isso tudo crescesse bastante? Você acha que essa modificação do status do animal fez com que o tutor passasse a ter uma preocupação maior com Sim. isso? Sim, eu acho que hoje, por exemplo, eu estava atendendo um cachorro que ele teve AVC e ele é um cachorro de 15 anos, um cachorro grande, assim. Antigamente você não via um cachorro de 15 anos, um border collie, durar todo esse tempo, né? Mas é uma tutora que é ela e o cachorro, então realmente é parte da família, né? É aquele... o cuidado é como se fosse um ente da família, né? Eu acho que isso que fez a mentalidade das pessoas mudarem. E o... Eita, pera. E aí essa modificação, até porque realmente os animais têm vivido mais tempo, né? Sim. E aí com isso acaba demandando um cuidado maior também. Então, assim, hoje eu vejo que as pessoas se preocupam mesmo com o animal, sabe?
não só a parte de alimentação, né? Mas de bem-estar para eles. Então, na fisioterapia, a gente consegue dar esse bem-estar para eles, tá bom? E as técnicas são muito variadas também, né? Sim. E pensando na parte da reabilitação, de animal que fraturou, ou de que rompeu o ligamento, ou animal de coluna, a gente pensa dele voltar a ter o andar normal, né? Então, a gente trabalha a parte de andar... De locomoção, de... Desculpa. A gente trabalha a parte de locomoção, a gente trabalha com cone para poder melhorar a mobilidade, melhorar o andar mesmo. E a gente trabalha também a parte de força, né? Com elástico, para poder ele desenvolver essa musculatura para não voltar a ter outros problemas, né? Para não ter outra hérnia de disco ou outro joelhinho romper o ligamento, né? Então, hoje a gente vê que, por exemplo, um animal que rompeu o ligamento do joelho, ele tende a romper também o outro lado. Então, a gente trabalha... Por uma questão de compensação? Por questão de compensação ou por questão de anatomia também, né? Então, a gente não pensa só em reabilitar esse joelho que rompeu o ligamento. A gente pensa também em reabilitar o outro para poder ele prevenir que não rompa o outro ligamento, né? Então, eu trabalho a força tanto de um lado quanto a do outro lado. Em paciente que teve lesão de coluna, uma hérnia de disco, ele tende a já ter uma formação genética que propicia a isso, né? E quando a gente trabalha na fisioterapia, a gente tenta fortalecer essa musculatura, melhorar essa musculatura para poder evitar que ele tenha outras lesões por conta disso, né? Então acaba que não é só o tratamento, mas a prevenção também. Uma manutenção também. Uma manutenção desse animal também para poder evitar que ele tenha problemas futuros, né? E você encontrou muita resistência quando você começou? Então, no início... Ainda mais porque você falou que a sua ideia foi inicialmente trabalhar com cavalo, né? Que é um mercado fechado. O meio do cavalo, o que eu vejo? Como eles são animais atletas, eles tendem a querer uma resposta rápida. E a fisioterapia, ela demanda tempo, ela demanda uma manutenção mesmo. Então, eles não queriam esperar o tempo para o animal reabilitar, uns 2, 3 meses. Eles queriam uma resposta um pouco mais rápida. E aí, cavalo, ele precisa, na cabeça deles, ele queria um cavalo para competir, ele queria o cavalo para estar saltando prova todo final de semana. Então, a fisioterapia demorava mais tempo e aí eles muitas vezes preferiam fazer uma infiltração, uma medicação assim que a longo prazo, né, não daria tão... a lesão poderia ficar maior, mas que de imediato ele ia conseguir colocar esse cavalo para correr, né? E tem muitos problemas, né? Com questão principalmente de cavalo atleta, que ele quer rápido que ele volte à atividade. Que é a mesma coisa que acontece com o ser humano, né? Com o atleta. Então, você vê, a vida de atleta, ela é mais curta, né? E aí, no fim das contas, o tutor acaba querendo depois botar... Não é mais útil para ele, ele compra um outro e bota esse outro no pasto, né? E aí, nesse caso, trabalhar com pequenos é mais gratificante. Vamos dizer assim. Você consegue ter uma resposta melhor ao tratamento. Sim, é bem mais gratificante porque a gente vê a evolução do animal e o tutor também, ele te agradece, né, pela forma que o animal desenvolve isso tudo. Então, é mais gratificante trabalhar com pequenos. E atender a domicílio é mais complicado. Por uma questão de logística. A logística é botar tudo dentro de uma mala, monta o acampamento, desmonta o acampamento, monta o acampamento, desmonta o acampamento. Mas pro tutor é bom, né? Porque eu atendo muito animal grande, cachorro grande, de grande porte. Pastor alemão, Rottweiler, labrador, e aí essa logística de ter que levar para a clínica,
a fisioterapia ela demanda a frequência 2 vezes por semana. Aí pro tutor não era interessante. Então, o domicílio facilita a vida do tutor, né? Uhum. Pra gente é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai que se acaba virando tendo por deslocamento, aí. tudo. Mas assim, mas acaba que é mais facilita para o tutor, né, essa questão do domicílio, mas é um pouco mais desgastante para você que atende, né? Sim, é um pouco mais desgastante. Mas a gente vai... Assim, tem algumas adversidades, uma chuva, né? Os aparelhos não podem molhar, mas a gente vai se virando aí, bota uma capa de chuva, vai dando certo. E você já tem uma casuística maior, né? Já Uhum. com seus 7 anos. O que você costuma atender mais? Hoje eu atendo mais, realmente, reabilitação de joelho, luxação de patela e ruptura de ligamento e quadro de coluna, né? Hérnia de disco, principalmente. Então, Pós-operatório e pós-operatório. acompanhamento. Como é que diz? Não invasivo. Cirúrgico e não cirúrgico. Isso, por exemplo, eu pego muito paciente de hérnia de disco cervical que não vai operar. Porque na cervical a gente tem um espaço maior, né, na medula, entre o espaço medular maior. Então, muitas vezes a gente tem, apesar de ter uma hérnia de 30%, 40%, a gente consegue não operar e trabalhar só com a fisioterapia. E eu trabalho com ozonioterapia também. Então, a ozonioterapia ajuda nesses casos que a gente precisa de um efeito anti-inflamatório a longo prazo, né? Então, eu faço aplicação de ozônio local ali na cervical e o animal fica bem por um tempo. Só que nesses que não operam, normalmente a gente tem que fazer pro resto da vida. Tem que fazer, nem que seja uma vez por semana, assim, né? Mas vai fazendo a longo prazo mesmo. E acaba que é meio que preventivo Para não para não piorar. Isso, para não piorar. Tem animais que eu consigo espaçar para quinzenal. Tem animais que são mais tranquilos que eu consigo uma vez por mês, mas normalmente a média que eu tenho é quinzenal. Depende também da idade, do porte. Sim. Quando o animal é mais idoso, tende a ter que fazer mais frequente, mas quando o animal é mais novo, assim, a gente consegue fazer. E no caso de animais menores, o pós-operatório com o tutor é mais complicado, né? Porque nem eles, alguns não entendem que há necessidade do repouso. Sim. E aí, às vezes, joga seu trabalho todo... Todo por água abaixo, né? Então, em alguns casos, o tutor não quer nem fazer a fisioterapia em animais de pequeno porte. Ah, é pequenininho, né? Vai se desenvolver. Aí chega pra gente 1 mês, 2 meses depois da cirurgia. O ideal é que faça bem pós-cirúrgico mesmo. Fez a cirurgia, 2 dias depois a gente já começa a fazer a fisioterapia de analgésico e anti-inflamatório com aparelho, com laser, com magnetoterapia. E na semana seguinte a gente já iniciar os exercícios. Mas tem alguns tutores, principalmente por ser pequenininho, né? Que tende a achar que não. Posso ficar aqui, ele vai se recuperar sozinho, eu já paguei caro na cirurgia, vou ter que fazer fisioterapia. Então, à medida que a gente vai entendendo que quanto antes começar melhor para o animal, o tutor vai... porque tem a questão do controle de dor, pós-operatório imediato, né? Tem toda essa questão que precisa ser trabalhada antes de você começar realmente a movimentar aquilo, né? Sim. Então, antes mesmo do exercício, a gente faz um trabalho de dor, para tratamento de dor, e depois que a gente faz o tratamento de mobilização, de fortalecimento. Então, e isso a gente explica para o tutor na hora que ele entra em contato com a gente, né? Então, a primeira sessão vai ser mais analgesia com aparelho, né? Se tiver algum edema, a gente faz uma massagem para poder diminuir esse edema também, drenar esses líquidos que estão ali, para depois a gente iniciar o exercício sem dor, né? Mas a gente explica tudo direitinho pro tutor, mas a gente precisa trabalhar também, eu acho, a parte com o ortopedista, do ortopedista é enfatizar o quanto é importante a fisioterapia, sabe? E você acha que
que exatamente por essa questão de ter que haver essa sinergia entre o ortopedista que operou e quem vai fazer o trabalho de reabilitação, que às vezes pode entrar em choque ou geralmente é tranquilo. Tá ficando cada vez melhor, né? Igual você falou. A mentalidade tanto do tutor melhorou e a dos ortopedistas tá tendendo a melhorar também. Que eles veem que o paciente que faz a fisioterapia logo em seguida tem um quadro melhor do que o que não faz. Ou, se por acaso, igual você falou, do tutor que acha que não tem que fazer o descanso correto do cachorro, depois vai botar a culpa no ortopedista. Então, ele acaba que se ele indica e enfatiza o quanto a fisioterapia é importante, ele tem uma resposta melhor até do paciente dele. E até do tutor, do tutor ver que dá certo, né? Que tem um quadro melhor quando faz a fisioterapia. E o seu atendimento é mais cão? Mais cão. Tem tutor de gato ainda procura? Procura. O que eu Menos, tenho mas visto é que procura. acaba que essas lesões ortopédicas, geralmente em gatos, são menos frequentes. Ou porque se procura menos. Eu acho que é porque se procura menos. Porque se você for pensar, gato pula de tudo quanto é lugar. Gato, com certeza, tem um monte de artrose por aí. É porque o tutor de gato, eu acho que ele ainda é um pouco mais receoso, né? Eu pego de gatos, os últimos 4 gatos que eu atendi, eles tinham lesão de coluna e provavelmente porque pulou do muro, né? Teve um que eu atendi que ele... o tutor ficou 1 semana sem encontrar ele. Quando encontrou, ele estava no quintal de casa, bem pertinho do muro, assim. Aí, com dor nos 2 cotovelos e na coluna. Caiu. Com certeza, ele caiu e não conseguiu se movimentar. O tutor não conseguiu encontrar. Quando encontrou, já estava desse jeito. Mas, fazendo a reabilitação, a gente conseguiu, mesmo sem cirurgia, fazer ele voltar a andar, fazer ele voltar a urinar sozinho, a defecar sozinho. Então, quando ele foi encontrado, ele tinha uma lesão bem grave, mas a gente, com a fisioterapia, conseguiu deixar ele de uma forma que conseguiu voltar a ser um gatinho. Normal. 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 Na medida do possível. Né? Mas eu vejo isso, que não é porque o gato não tem a lesão, é porque a mentalidade ainda também tem que ser modificada do tutor de gato. E aí, será que é por isso que a gente realmente não tem tanto uma casuística de felino tão grande? Acredito que sim, Porque a gente vê muito realmente cão, né? Eu acredito que sim, porque até rompimento de ligamento cruzado em gato eu já vi. Coisa que a gente acreditava que era só em cão, né? Mas eu acredito que realmente é a mentalidade dos tutores que é diferente mesmo. Até pra vacinar tem... E... já pegou algum caso que seja realmente... que não teve muito sucesso? Tem alguns casos de dor de final de coluna, bem lombosacra, assim, em animal mais pastor alemão, que a tendência é a gente tentar dar qualidade de vida. Ele não vai voltar a ser aquele cachorro que corria no quintal, mas a gente vai controlar o quadro de dor. Às vezes ele não volta 100% a andar, mas a gente consegue controlar o quadro de dor. Então, nesses casos, eu já explico para o tutor que a gente vai tentar ao máximo fazer ele voltar a vida normal, mas muitas vezes a gente vai dar mais qualidade de vida mesmo. Então, normalmente são os idosos que a gente tem essa dificuldade. E a questão da cadeirinha também, o animal não pode ficar o tempo inteiro na cadeirinha, né? Num caso desse. É 1 hora por dia, e mesmo assim tem que tomar cuidado para não ter escaras de decúbito, né? As escaras de colocar na cadeirinha, porque mesmo que elas tenham todo um acolchoamento, é muito peso ali em cima, né? E o tutor que eu vejo, eles têm às vezes dificuldade de colocar, porque o animal é muito pesado, né? Então, os pastor alemão mesmo que eu pego, eles têm 30, quase 40 quilos, tem uns que tem 50 quilos, aí pro tutor colocar na cadeirinha já é mais difícil. Então,
muitas vezes o que eles fazem é fazer um ambiente propício para esse cachorro, com um emborrachado, com um tapetinho, com uma água perto, e deixar o animal mais à vontade do que, propriamente dito, colocar ele na cadeirinha. Os grandes, né? Os menorzinhos eu até vejo colocando na cadeirinha quando a gente não consegue reabilitar 100% ele. Mas os grandes, eu vejo isso, que eles acabam não optando pela cadeirinha. Existe muita diferença de resposta entre os de grande porte e os de pequeno porte? Ou vai variar muito Vai com a variar lesão? mais da lesão. Vai variar mais da lesão mesmo que eles têm. Os de pequeno porte, quando eles têm uma hernia de disco, por exemplo, eles tendem a voltar mais rápido porque o peso é mais leve, né? E os de grande porte, os que chegam pra gente já são mais idosos normalmente. Tirando os quadros de joelho, quadril, os de coluna eles tendem a ser mais idosos. Então isso te dificulta a reabilitação deles. Mas de tempo de coluna de reabilitação é de 2, 3 meses, de joelho e quadril 1 a 2 meses, é meio padronizado assim que a gente tem. Mas depende muito também de como o tutor vai cuidar desse animal em casa entre uma sessão e outra. Sim, também. Porque não adianta simplesmente você vai lá, faz a sessão, vai embora, o cara deixa ele lá quieto, parado, sem fazer nada até a próxima sessão. Sim. Tem algumas coisas que o tutor tem que fazer, não tem? Tem algumas coisas que eu passo para casa. Principalmente esses quadros de coluna, eu passo algumas escovações, alguns exercícios de mobilização para ele fazer em casa. E o tutor que faz, o tutor que não faz diferença sim. Porque você tem uma atrofia muscular independente se o tutor ajuda ou não, você vai ter aquela atrofia em função da perda de movimento transitória, ou em alguns casos até permanente. Sim. O tutor ajudando em casa é um ganho pra gente, sim. E a questão de como ele organiza a casa também, não só do caminhar ou por exemplo, o piso liso, né? Não, tem cachorro que se ficar em piso liso, ele não vai voltar a andar, né? Então, e a dinâmica de como o tutor organiza a casa é importante. E a gente sabe que tem algumas raças que têm mais predisposição a esses tipos de lesão. Sim. Os braquicefálicos, né? O bulldog francês, os salsichinhas, né? Os compridinhos, Lhasa Apso, o Dachshund, eles têm mais propensão a ter problemas de coluna. Aí, de joelho, tem a ruptura de ligamento cruzado, ela se dá muito por conta da angulação do que o joelho tem. Então, os pitbulls, todos os bulls da vida, né? Pitbull, American Bully, Bulldog, eles tendem a ter bastante problemas. Exatamente por conta dessa angulação. Da angulação do joelho. Então, uma das cirurgias, ele trabalha bem essa parte de angulação. Ele arruma a angulação do joelho, porque a gente, em alguns momentos, acredita que a ruptura do ligamento é só por algum salto que o animal deu, algum estresse momentâneo. Mas, na verdade, a própria angulação do joelho já pode fez causar o aquele desgaste estresse e o desgaste do ligamento maior. E aí o que faz, um estímulo pequeno faz ele romper. Em Bulldog não. Em Bulldog ele rompe também, mas todos os bulls eu vejo que o joelho é mais sensível. Bulldog, Bull Terrier, American Bully, Pitbull, eles têm o joelho bem mais sensível para ruptura de ligamento. E dependendo de como é essa ruptura, é mais difícil do tutor perceber, né? Porque esses animais são animais que têm uma musculatura mais forte. Sim. O Bulldog, eles são muito... eles têm um limiar de dor bem alto, né? Então, às vezes, é difícil de perceber por conta disso. Mas, quando rompe o ligamento do joelho, ele desestabiliza muito o animal. Então, tem um andar bem característico, que é com a pincinha do pé, e aí... Entra bem com a pontinha do dedo. Isso, assim. entra bem com a pontinha do dedo, que é bem característico.
Quando ele pisa, ele dá estabilidade pro cachorro. Então, normalmente, eles tendem a já procurar um ortopedista por conta disso. Então, quanto mais cedo procurar, melhor. E quanto mais cedo começar a fisioterapia, melhor também. E essas raças têm uma predisposição, você tem um cuidado maior, também é bom, né? Existem esses quadros que você pode fazer esse acompanhamento preventivo ou não? A gente pode fazer um acompanhamento preventivo justamente para fortalecimento de musculatura. Igual a gente vai para academia, né? Então, é difícil quem procure antes de dar o problema, né? Mas o ideal seria a gente fazer esse fortalecimento todo antes de dar o problema mesmo. Fazer... eu trabalho muito com elástico, eu trabalho muito com Teraband, para fazer o fortalecimento nesses joelhos. Se a gente tivesse... O mundo ideal seria a gente fazer o fortalecimento antes para não romper lá na frente. Mesmo com a angulação do joelho alterada, a gente consegue trabalhar a musculatura para a musculatura segurar esse joelho ou esse quadril. Mas não acontece, né? Geralmente procura só quando Só você já tem a depois que lesão, já né? tem a lesão. E você falou também que você trabalha com ozônio, né? Isso. E quais são as indicações, geralmente? A ozonioterapia eu trabalho tanto para dor, ele tem ação anti-inflamatória, analgésica, quanto para casos de infecção crônica. Então, otite crônica, cistite crônica, porque ele tem a ação antimicrobiana bem potente. Então, ele tem ação antifúngica, antibacteriana. Então, se você tem um animal alérgico, a gente pode fazer para a pele dele, né? Aquelas infecções bem feias que dá em paciente atópico. Os casos de otite, tem muita otite recorrente, né? Então, o ozônio ajuda nesses casos de otite recorrente também. Ele pode ser feito de forma retal para a gente melhorar a imunidade do animal. Então, tem cachorro que eu comecei fazendo para otite. Ele teve uma melhora do quadro geral dele, e aí o tutor continua mensalmente fazendo o retal para poder ter uma melhora de imunidade. E tem muita aceitação na questão do ozônio? Agora é um pouco melhor. Agora tá um pouco melhor. Inicialmente as pessoas tinham um pouco de receio, principalmente por conta do bafafá que tinha dado, né? Então, hoje tem muitos tutores que usam ozônio também, né? E aí, como ele vê que faz bem pra ele, ele faz no cachorro também. E a gente, assim, existe obviamente correntes que acreditam numa técnica outra, existe muita divergência entre a galera que trabalha com reabilitação de técnica que funciona, técnica que não funciona, ou é meio que um consenso da maioria das coisas? Eu acho que vai muito da escola que as pessoas fizeram mesmo. Não do que funciona ou que não funciona, mas eu trabalho muito com laser e com magnetoterapia, por exemplo, na fisioterapia. Tem gente que trabalha mais com eletroterapia. Eu gosto muito do ozônio, eu uso quase todos os meus pacientes. E tem gente que acaba usando o ozônio mais para essa questão da infecção mesmo. Eu uso bastante para quadro de dor. E eu vejo uma resposta bem positiva, né? Então, eu acho que vai muito da escola que a pessoa fez mesmo, tanto da pós-graduação, quanto quem ela acompanhou, né? Mas a fisioterapia em si, ela melhora o animal como um todo, né? Ela dá mais qualidade de vida para ele mesmo. E essa questão como você falou, coluna, joelho é o mais comum, né? E tem alguma relação de porte, tipo de lesão, se joelho, se é mais coluna ou... As hérnias de disco agudas, elas tendem a dar em animal de pequeno porte. Os Dachshunds, os Lhasa, os Shih Tzus, que agora tá na moda os Lhasa e Shih Tzu, né? E as lesões mais crônicas tendem a dar em animais mais de maior porte. A caldequina em animal de
maior porte. Os pastor alemão, o Rottweiler, o Golden, tende a dar animal de maior porte. E quadril também tende a dar animal de maior porte, né? Então, lesão... Só que antigamente ainda se operavam e fazia a amputação da cabeça do fêmur, né? Hoje em dia, eles viram que animal de grande porte, eles ficavam... Era muito peso para o animal carregar, né? Então, hoje eu quase não pego animal que fez a amputação da cabeça do fêmur. Porque tem duas técnicas, né? Que você pode fazer. Tem a amputação da cabeça do fêmur e tem a colocação de prótese total da cabeça do fêmur. A prótese total é muito cara, então não são muitos que fazem. E aí, hoje, a fisioterapia ajuda nesses casos de displasia, pra gente ter o controle de dor também. Então, hoje eu quase não pego um animal que é operado de displasia, e na fisioterapia a gente vai trabalhando ele, tanto para a parte muscular quanto para a parte de dor. Então, os American têm vindo bastante com idade novo, sabe? 4, 5 anos. Mas isso pode ser também muito em relação do próprio... o tutor achar que é um animal que tem uma explosão muscular maior, você acabar forçando demais? Acho que tem isso, mas tem a questão genética deles mesmo. A genética deles veio um pouquinho... destruída. Veio um pouquinho pior. Porque a gente vê muito essa questão de... Eu vejo muito, principalmente lá perto da clínica, tem a galera que gosta de correr com o cachorro. Né? E aí eu tenho, desde uma cliente minha que adora correr, ela e o Jack Russell dela, corre não sei quantos quilômetros, quanto a galera que tem uns vira-lata um pouco maior e tudo, e correm também. Muito bem. Essa exigência maior do animal, né? Do animal, porque você colocar um Jack Russell para correr 5, 6 quilômetros com você é uma coisa. Você colocar vamos colocar aí um Rottweiler, um pastor alemão, para correr esses mesmos 5 quilômetros, o esforço é diferente de um para o outro, né? Sim. Isso pode levar ao aparecimento dessas lesões? O aparecimento não, mas pode adiantar o aparecimento delas, sim. Porque a angulação, ela já tá ali. Você só tá desgastando mais, né? E mais cedo. Então, você fala, se eu correr mais com o meu cachorro, eu vou ter vai fazer ele se machucar. Eu acredito que é mais... O que ia acontecer mais tardio vai aparecer... Pode antecipar. Vai antecipar. Então, um cachorro que ia ter problema só com 10 anos de idade vai ter com 5, com 4 anos. E aí você acha que essa orientação a respeito dessas raças que têm uma predisposição maior com relação ao tutor favoreceria que essas lesões fossem mais tardias e mais fáceis de se prevenir? Sim, acredito que sim. Acho que deveria haver, sim, um ensinamento maior, né? Até o veterinário que recebe ele para a primeira vacina, explicar para o tutor, olha, esse cachorro não é legal ele ficar pulando, né? Não é legal ele ficar correndo longas distâncias. Essa orientação para o tutor seria interessante para poder evitar que eles tivessem uma lesão tão cedo como tenha chegado. E eu citei a questão do Jack Russell porque é um cachorro que é extremamente elétrico. Sim. Então ele tem uma facilidade maior de lesões por trauma, não? Sim. Lesões agudas do que essas mais crônicas? Sim, esses animais que têm uma explosão maior, eles têm uma lesão aguda mais... Eu peguei um Jack Russell, e esse é um problema, né, também, porque depois que eles fazem a cirurgia, eles não conseguem ficar quietos. Eu já peguei um Jack Russell que tinha lesão na cervical, na lombosacra, e ainda tinha no joelho, se eu não me engano. Então, bichadinho. Normalmente a gente vê mais isso nos bulldogs, né? Os bulldoguinhos que têm muita energia e são todo bichadinho, coitado.
Eu pego o Bulldog com 3 hemivértebras, com a coluna toda desorientada, e os bichos estão correndo igual uns doidos, né? E não, como você falou, né? Como às vezes tem um limiar de dor maior, leva mais tempo até demonstrar essa lesão. Sim, O que pode fazer com que o trabalho de reabilitação seja mais difícil, não? sim. Quanto mais tempo demorar, pior é a reabilitação pra gente. Tanto em casos agudos quanto em casos crônicos, né? O ideal é realmente a gente pegar a lesão e já tratar de início. Uhum. Nesses casos crônicos é mais complicado, né? Porque, como você falou, às vezes demanda sessão pro resto da vida, Uhum. né? Porque já tá ali, já tem uma certa cronicidade, uma degeneração, que acaba que o trabalho é muito Uma maior, artrose já implantada ali, sim, o né? trabalho. E aí o tutor consegue entender essa necessidade? Alguns sim, outros não. Depende realmente do apreço que o tutor tem Uhum. com o cachorro. Alguns tutores conseguem entender bem essa necessidade do animal. Realmente é aquilo que a gente estava falando, né? Como hoje o cachorro ele é um ente da família, tem sido melhor esse entendimento. E deles conseguirem ficar fazendo pro resto da vida. Uhum. Mas quando não tem esse apego, só ele vai ficar ali no quintal, vai dar tudo certo. E o seu atendimento, obviamente, você tem uma avaliação inicial para definir qual protocolo que você vai fazer, não é? Sim, E o protocolo, obviamente, vai depender conforme a lesão. sim. Mas não tem um número determinado de sessões. Não. O que a gente faz, às vezes, em casos de pós-cirúrgico, é determinar o pacote por conta do tutor ter essa expectativa, né? Ah, mas em quanto tempo eu vou conseguir que o meu animal volte à vida normal? Quanto tempo eu vou poder soltar ele? Em quanto tempo eu vou poder tirar ele desse espacinho que o ortopedista mandou ele ficar recluso? Aí, em casos de pós-cirúrgico, a gente tende a dar uma expectativa, né? De tratamento. Mas cada animal responde de um De um jeito. jeito. Não dá para você definir, vou fazer aqui 10, 15, 5 para definir, né? Porque cada animal vai responder de um jeito e depende também de como foi a lesão. Sim. Eles realmente... A gente tende a fazer isso. No pós-cirúrgico, a gente tende a dar uma expectativa, mas explica que pode ser mais ou menos. E no cachorro que já vem com uma lesão crônica, eu já explico que provavelmente vai ser pro resto da vida e que a gente vai tentando espaçar essas sessões, tentando diminuir a quantidade de sessões por mês, porque acaba às vezes pesando financeiramente pro tutor, né? Então eu vou tentando fazer no primeiro mês 2 vezes por semana, depois eu passo para uma vez na semana, vendo como é que é a resposta dele, depois tentando passar para quinzenal. Mas eu explico tudo isso pro tutor na hora que ele procura a gente. Tudo direitinho. E como você falou, né, no pós-operatório imediato, geralmente é o controle de dor. Né? E esse controle de dor também não tem um limite, porque o animal pode ter um limiar maior ou menor. Sim. E aí eu pergunto porque, por exemplo, eu tenho uma cadelinha que eu atendo lá no consultório, que, cara, o limiar de dor dela é quase zero. Então, assim, cara, a gente teve uma preocupação enorme quando ela castrou. Por quê? Porque, cara, uma picada de formiga na pata dessa cachorra parece que ela tá morrendo. Ela fica ruim alguns dias. Então, cara, a gente preocupou assim, cara, vai castrar. É um procedimento que dá um desconforto durante um tempo. De como que a gente ia fazer para poder manter essa cachorra, uma maltezinha, cara. Então, até a dosagem a gente tem que... dar. E ela foi uma cadela que entrou no cio muito cedo. Por isso até que a tutora acabou optando por castrar. Porque acho que ela entrou no cio com 4 meses. Bichinho. Extremamente precoce. E aí, nesses casos, também no trabalho de reabilitação, você pode ter um período maior ou um período menor desse controle de dor pós-operatório imediato? Sim. Tem cachorro que só com a primeira semana de fisioterapia, só
o controle de dor não é eficaz. A gente, às vezes, tem que aumentar um pouco mais. Principalmente, por exemplo, eu tenho um paciente que ele fez a cirurgia de joelho há uns 3 anos atrás. E ele... a primeira cirurgia dele foi uma técnica que depois ele teve instabilidade de novo. E aí ele teve que refazer a cirurgia com uma outra técnica. Aí agora esse joelho já tá com uma artrose significativa, né? Então, a reabilitação dele tende a ser mais demorada. Então, as primeiras semanas, eu tive que fazer praticamente só analgesia nele. Não tive como fazer, como entrar com exercício, porque... Os exercícios são feitos só depois que você tem um real controle da dor. Sim. Só quando a gente tem um real controle de dor. Porque isso pode interferir em como ele vai... Porque eles ficam incomodados mesmo. Eles ficam, muitas vezes, incomodados de fazer o exercício. Não que eles... às vezes, eles têm uma memória de dor. Uhum. Então, a gente vai trabalhando isso... O que é memória de dor e o que é dor, né, propriamente dito. E aí, a gente vai trabalhando dessa forma. E é complicado, né? Você determinar o que é memória de dor e o que não é. Sim. Né? Principalmente nessas lesões crônicas, essa memória de dor acaba sendo maior. Sim. Né? Porque esse medo de doer acaba incomodando mais. E aí dificulta o trabalho de vocês. Sim, dificulta. Mas a gente vai... O exercício, ele vem para poder a gente tirar essa memória de dor deles também. Então, nesses casos que tem uma artrose muito significativa, eu trabalho a parte de analgesia por mais tempo e depois já inicio a parte de exercício. E os que eu vejo que realmente é mais memória de dor, eu já faço os exercícios de início e boto o cachorro Os para trabalhar. exercícios vão variar também conforme a necessidade, óbvio. Sim. E como é que são esses exercícios? Os exercícios... eu trabalho tanto a parte com cone, né? Então, dele fazer a angulação, dele trabalhar nos cones a gente consegue trabalhar dele passar por cima, por baixo, fazer os slalons para trabalhar diferentes musculaturas. Então, quando a gente nos cones passa por cima, a gente está trabalhando mais a musculatura de anterior, por baixo, mais a musculatura de posterior, os slalons, mais a musculatura de abdutor e adutor. Então, eu gosto de fazer todo um circuito para poder ele trabalhar toda a musculatura e ele desenvolver bem a perna como um todo. E esse conhecimento da biomecânica tem que ser bem entendido, né? Sim. Para que você possa definir qual exercício que vai fazer. Sim. E os elásticos também. Cada amarração de elástico, ela trabalha uma musculatura. Ela trabalha também a musculatura anterior, posterior, né? Então, eu gosto de trabalhar o animal como um todo, para poder quando ele tiver a alta da fisioterapia, ele tá 100%. Entendeu? E, obviamente, tem que ter uma manutenção do próprio tutor, alguns cuidados para que ele não venha a agravar a lesão. Sim. Né? Porque receber alta não quer dizer que ele tá... que ele pode fazer o que impossível de acontecer alguma coisa. Sim. Né? Ainda mais quando a gente fala de pós-operatório, de coluna, de joelho, de seja lá o que for, se não tiver esses cuidados, pode ser que a lesão volte. Sim, pode ser que a lesão volte. O tato com o tutor é o que a gente mais tem que ter, assim, explicar para ele o que pode, o que não pode, o piso que pode, o piso que não pode, o pular ou não pular. O ideal é que o animal seja né, esteja num piso um pouco mais áspero, para poder não ficar escorregando, não pule, mas muitas vezes o tutor tem uma criança em casa que estimula isso, né? Ou acha bonitinho, né? Então a gente tem que explicar bem isso pro tutor. E a gente fala assim, lesões de coluna, joelho, essas coisas são coisas que podem acontecer até em função da idade, do tempo. Mas e também pode ser feito trabalho de reabilitação por animais com fratura, com... Sim. Né? E aí também trabalha-se mais ou menos da mesma forma? Sim, primeiro a gente trabalha a parte de dor,
Em fratura, tem um aparelho que a gente usa que ele ajuda na consolidação dessa fratura, né? Que é uma magnetoterapia. Então, além da gente trabalhar a parte de analgesia e a parte anti-inflamatória, a gente também ajuda na consolidação óssea desse osso que fraturou. Claro que a gente, na fratura, a gente primeiro faz a parte cirúrgica, né? E depois a gente vai trabalhar os exercícios também. Em fratura eu vejo que tem mais memória de dor também, porque teve o trauma muito grande. Eu já peguei fratura tanto de que o animal caiu e se machucou, quanto a fratura que outro animal pegou e mordeu e quebrou aquele osso, né? E aí tem que tomar cuidado tanto também a parte de infecção, né? Quando é por briga, para não dar uma osteomielite. Então tem que ficar fazendo raio-x constantemente para a gente ver se não tem uma infecção nesse osso. E também é importante a gente avaliar se não tem uma inflamação tardia por conta dessa osteomielite que pode dar, né? Então eu tenho que, além de fazer a parte de exercício e fazer a parte de aparelho, eu tô sempre avaliando a temperatura daquele membro, a dor que o animal tem, para ver se não tem um problema. Então, nesse caso de trauma, não se trata só dele recuperar o movimento. Não. Mas tem todo um cuidado que tem que ter até que ele tenha alta dor do procedimento cirúrgico. Sim, tem todo esse cuidado, porque como quando tem mordida, a boca é muito contaminada, né? Então a gente tem que ver se não desenvolve alguma coisa que não era esperado nessa cirurgia. E fraturas de coluna também, a gente sabe que pode acontecer em função de trauma. Eu já peguei um gato, cara, era um persazinho, isso tem algum tempo. Foi exatamente, ele fugiu pelo basculante do banheiro, no apartamento, estava em obra, ele caiu lateral, assim, no andaime. Nossa. E aí teve a fratura da coluna bem no meio ali, cara. E aí, nesse caso é mais complicado, né? Você ter um retorno. Você acaba realmente trabalhando mais com controle de dor do que com propriamente ele voltar a andar ou algo do gênero. Sim. Tanto esses acidentes de coluna de queda, quanto o acidente automobilístico também, né? De atropelamento, quando rompe totalmente a coluna, a gente trabalha mais essa parte de dor. Você falou da questão do gato, gato muitas vezes que chega pra gente é de felve, que começa a crescer tumor ali na coluninha. E aí a gente também faz o trabalho de controle de dor. Porque, né, a felve desenvolve muito rápido, né? Então, é mais... E o histórico que o tutor passa também precisa ser mais detalhado. Vocês decidirem... Eu falo porque quando... Em 2003... Já tem tempo. Quando eu fiz meu estágio final, a gente obviamente não tinha esse mesmo aparato tecnológico que a gente tem hoje. Sim. Então a gente tinha um histórico lá de uma cadela, uma pitbull, que teve paralisia súbita. De repente começou a não andar mais. E aí o histórico é que o papel tinha caído em cima dela. O papel era um fila monstruoso. E aí, obviamente, a gente não tinha esse recurso que a gente tem hoje de tomografia, de coisa. E aí só depois, com o tempo, a gente notou que ela deu uma melhora, piorou e descobriu que era um tumor, na verdade. Essa questão de tumor tem bastante também. Na medula mesmo. E aí, com isso, ela foi parando de andar. Cara, pegava mais ou menos... Era na própria medula. Pegava... Ali, se não me falha a memória, era lombar. Pegava umas 3 ou 4 vértebras, cara. E era uma cadela de menos de 1 ano. Eu já peguei uma cadela que ela começou a mancar da patinha. Aí a gente achou que era tendinite, e ela tinha uma tendinite, fez shockwave, fez fisioterapia e nada de melhorar. Quando foi ver, era um tumor que ficava embaixo aqui, em plexo braquial. Em plexo braquial. Então,
essa história do tumor também a gente tem que ficar bem atento, porque tá aumentando bastante a questão. E aí o próprio diagnóstico diferencial antes do início do tratamento também é essencial para vocês definirem o que vocês vão fazer. Sim. Até porque, por exemplo, laser a gente não pode usar em paciente oncológico, né? Então, é dar qualidade de vida, mas sem que a gente piore o quadro desse animal. Uhum. Então, eu até tenho alguns pacientes que têm tumor, mas que não é nisso que a gente trabalha, né? Então, o laser é mais local. Então, Ele tem uma ação mais intensa de forma local. Isso, mas o ideal é a gente não fazer em paciente oncológico. Porque ele também tem Uma apesar ação... de não ser uma ação essencial dele, mas ele também tem uma ação sistêmica. Tem uma ação sistêmica. E hoje em dia tem várias vertentes, mas da que mais se diz é não usar em paciente oncológico, né? Uhum. Aí eu acabo não usando em paciente oncológico o laser, eu acabo usando mais o magneto mesmo, que é por precaução mesmo, né? E hoje é o que você falou, tem paciente de 1 ano, 2 anos que tá vindo com tumor. Eu tenho um pacientezinho que tem 4 anos e tá com osteosarcoma. Então. Nossa. Eu tive um paciente, um bulldog francês, menos de 1 ano, cara. 1 ano e pouquinho, na verdade. Ele teve um tumor, cara, que pegou pâncreas, rim, Tadinho. envolveu a aorta abdominal. Nossa senhora. Cara, era uma massa quase única dentro do abdômen, pegando tudo ali. Era um animal de menos de 1 ano. Acho que ele tava com 1 ano e 2, 1 ano e 4 meses, um negócio assim. E aí tem crescido muito esses tumores nesses animais, né? Sim. E aí no caso da reabilitação é mais complicado esses pacientes oncológicos, não? A gente vai trabalhando a dor, mas tentando pensar no que a gente não pode entrar para paciente oncológico. Então, eu acabo fazendo mais a parte de ozonioterapia. Nessa casa dos pacientes oncológicos para controle de dor, não necessariamente teria a ver com algo articular, quando vocês trabalham ou não. É porque, às vezes, chega articular pra gente e quando você vai ver, tem um tumor associado perto ali da articulação. Uhum. Então, e aí vocês fazem o trabalho de controle de dor, basicamente. E de mobilização também. Então, nessa cachorrinha que ficava no bracinho, a gente fazia caminhadas com ela para ela ir apoiando um pouco mais, para poder não ficar totalmente inválido aquele braço, né? Porque se começar a ter uma atrofia muscular, acaba prejudicando o animal como todo, um todo, né? Então, ela tinha dor no pescoço, por conta de jogar, descompensar esse membro. E aí, essa questão dessa compensação acaba... Você às vezes vai para tratar um lado e acaba tendo que tratar os dois, porque ele vai compensando e lasca o trem todo. Sim, a gente acaba... tem uma outra que amputou uma perninha. Então, eu trabalho tanto a perninha que ela tem, quanto a coluna, porque ela descompensa na coluna. Essa que tinha um tumor do lado direito, aí você trabalha a parte do esquerdo e o pescoço, porque o pescoço descompensa também. Então, você vai trabalhando tudo que pode descompensar no animal. Acaba trabalhando como um todo, né? E não só aquele membro afetado. Sim. Trabalha como e aí dá mais trabalho, né? Mas... Porque até você definir... E às vezes você não define o tratamento ali de início, né? Você vai descobrindo as coisas. Essa cachorra mesmo, acho que ela passou por 3 ortopedistas, mais umas 2 veterinárias clínicas, até a gente chegar à conclusão do que ela tinha. Então, até a gente chegar à conclusão do que ela tinha, a gente ia tentando trabalhar... meio que no escuro ali, né? Inicialmente foi a patinha que ela recolhia, daqui a pouco ela atrofiou a musculatura, aí você trabalha a atrofia de musculatura, aí o pescoço doía por causa da descompensação, aí até a gente descobrir, acho que foi 1 ano para descobrir o que ela tinha, porque ele realmente era interno, assim, dentro... E mais difícil de você perceber, né? Sim, aí depois acho que faziam 6 meses que tinha chegado a ressonância aqui em Brasília, aí fez a ressonância e deu na ressonância o tumor.
Essa questão desse avanço dos métodos diagnósticos também ajudaram bastante o trabalho, né? Ajudaram bastante, porque às vezes o que a gente achava que era uma caldequina, por exemplo, vai descobrir que é um tumor. E por isso que não resolve só com a fisioterapia, né? Então, a própria ressonância veio para melhorar os métodos diagnósticos mesmo. Isso facilita também definir qual vai ser a terapêutica, né? Sim, qual vai ser a terapêutica para o animal. Porque se for porte pequeno ou porte grande, varia. Uhum. E a questão também dos equipamentos, né? São muitos equipamentos que vocês usam, né? Sim, os ultrassom, laser, magneto, ozônio, eletro. Então, A mala de atendimento deve ser... é grandinha. Né? E essa questão no seu caso, que você trabalha mais volante, né? Uhum. Acaba sendo mais dispendioso, ou não? Então. Porque tem a locomoção, aí monta equipamento, e acaba que você não consegue ter uma agenda muito perto um do outro, atendimento, né? Às vezes o que a gente consegue de agenda perto é quando mora, ainda mais aqui em Brasília, né? Que em Brasília você tem várias regiões, então eu atendo hoje Sobradinho, Jardim Botânico, Asa Sul, Asa Norte. Então você tem que escolher o dia da agenda. Hoje é o dia da agenda do Jardim Botânico. Hoje é o dia da agenda da Asa Sul. Hoje é o dia da agenda de Sobradinho. Se você tiver que atender um na Asa Norte e o outro lá no Jardim Botânico, lascou a logística. Aham. Então, mas é tranquilo. Assim, então coordenando a agenda. Eu vou organizando mesmo a agenda para poder ficar de uma forma mais tranquila. Mas é isso que você falou. A gente vai de carro, ainda tem o trânsito no caminho, ainda tem... Acaba que você tem que marcar com as distâncias... Uma distância maior de atendimento. E o doutor nem sempre consegue compreender isso. Tanto a questão da compreensão, como hoje... Durante a pandemia, por incrível que pareça, foi até mais fácil, né? Porque as pessoas estavam de home office, estavam em casa. Hoje, às vezes, o que dificulta pra gente é... Vai ter gente em casa para receber a gente naquele horário que a gente precisa marcar. Então, às vezes, esse tem que ser alguém que consiga controlar bem o animal. Por incrível que pareça, na fisioterapia a gente acaba trabalhando muito sozinho, né? Então, muitas vezes o tutor pega, me entrega o cachorro e fala, toma. E vai Toma fazer... que ofereceu. E vai fazer toma. Outras coisas. E vai fazer outras coisas. Eu acabo trabalhando muito dessa forma. O tutor confia na gente e entrega na sua mão e você faz o atendimento. Mas quando são animais mais tranquilos, que às vezes você deve pegar, obviamente, alguns animais mais bravos. Eu acho que eles vão acostumando com a fisioterapia mesmo. Porque a partir da terceira sessão eles tendem a dar uma melhorada e entender que a gente chegou lá para ajudar eles. Até porque nesse controle de dor ele sempre fica mais arredio, mais agressivo, mais... A gente pega onde dói, né? E aí é mais complicado, né? E quem quiser agendar, marcar, tem Instagram? Tem. Essa logo aqui, só que é @integrati.vet. Tem meu telefone lá também, se precisar entrar em contato, estou à disposição. E queria agradecer bastante. Obrigada. Acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa. Acho que deu para entender que a rotina não é lá essa maravilha, né? Porque acaba que a gente não tem muito... Acaba que a rotina fica muito corrida, né? Queria agradecer mesmo, acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa da questão da própria reabilitação. Né? Agradecer bastante. Tá bom, muito obrigada também pelo convite. Eu fico à disposição qualquer dúvida. Se quiserem entrar em contato também, alguma informação que ficou, né, faltando. E é isso. Queria dizer que aqui a gente conta com o apoio Plano B. Vídeo, internet, marketing, videoaula, curso, que vocês precisarem a galera faz. E faz bem. E dizer que é isso. E até semana que vem.